Olá, meus amigos, mais uma vez juntos. Bom dia para você, boa noite, boa tarde. Não sei qual é o horário que você vai estar nos acessando aí. Sempre é um prazer estar te encontrando através desse nosso meio de comunicação aí do projeto Compartilhar aqui da comunidade de Cachoeirinha. Hoje nós seguimos aí dentro da nossa proposta de olhar para as histórias do Antigo Testamento e nós vamos encontrando lá no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 17, uma página interessante para a gente refletir sobre nossas realidades também. Nós temos aí o povo de Israel sendo levado cativo para o cativeiro assírio. Né? Nós estamos aí mais ou menos no ano de 721 a.C. E o que vai acontecer é que esse povo de Deus, o povo de Israel, está sob o comando do rei Oséias. Né? É uma sequência de reis que nós temos agora aí. Alguns com tempos bem curtos, outros com tempos um pouco mais longos, né? E Oséias é um desses que ele se desprende, né, dos propósitos de Deus para aquele povo e acaba fragilizando as estruturas de religião, de fé, de comunhão com Deus, permitindo ao povo e às vezes até estimulando ao povo, né, o desencontro com Deus e não o encontro e a aproximação, a submissão e a permanência naquele acordo que Deus tinha feito com esse povo já há muito tempo lá atrás, quando nós vemos que Deus firma um acordo com o povo de Israel através dos 10 mandamentos, que é um acordo que envolve obediência da parte do povo e fidelidade da parte de Deus como resposta para essa obediência. E a gente vai perceber no decorrer da história que sempre que o povo quebra a aliança, ou permanece ou se desvia dos caminhos do Senhor, desconsiderando os mandamentos de Deus, os termos do acordo, eles acabam indo por caminhos de perdição. E é o que vai acontecer aqui novamente, né? Nesse tempo, o que acontece é que o rei da Síria invade, né, a terra do povo de Israel e faz uma troca de povo. Ele pega o povo da Samaria e leva para a Síria e traz assírios para a Samaria, faz uma troca, né? Quebra assim aquela condição desse povo de estar no lugar sagrado e de estar sendo abençoado por Deus, porque o povo desfez a sua aliança. Na verdade, o povo derrubou o altar do Senhor, né? Isso é chamado de uma apostasia de Deus, né? E eles então destroem esse altar, que é o símbolo da presença de Deus entre eles, e com isso eles rompem o dique da moralidade entre o povo, né? O que segura o povo preso, ou preso não, mas conectado, né? Conectado a Deus, é a sua obediência, é a sua submissão, né, a esse Deus verdadeiro. E aqui nós vemos que eles acabam abrindo, né, como disse, o dique da moralidade, e a avalanche do materialismo vai tomando conta, né, desse povo, desviando eles totalmente dos propósitos divinos. Perigo à vista, né? Quando acontece isso de nós nos desconectarmos de Deus, nós também temos esses perigos aí iminentes, né? Quando a ética, a moral e a decência desaparecem do meio do povo de Deus, as bênçãos também desaparecem, né? A gente não tem a promessa de proteção de Deus quando nós somos infiéis àquilo que Deus espera de cada um de nós. Então aqui nós vemos isto, né? Esse povo se afasta e perde. Essas histórias ficam registradas para nos manter alertas de que sempre que nós estivermos em aliança com Deus, conectados com Ele, nós vamos ter sempre sua bênção, sua paz e sua proteção. Porém, no momento em que nós nos desviarmos dos caminhos do Senhor, optando por nossos próprios caminhos, seja quais forem as nossas motivações, perdendo conexão com Deus, perdemos também as bênçãos que vêm de Deus. E esse povo foi levado então para a Síria, né, e ficou cativo lá durante algum tempo também, né, porque ridicularizaram a palavra do Senhor, né? A imoralidade tomou conta desse povo e o que acontece é que vê uma autodestruição, né, muito forte e uma escravidão para cima desse povo como resultado das suas escolhas e das suas decisões. Então, veja bem, é bem importante a gente manter isso também claro, né, de que
Nesse cenário, surgem, por exemplo, profetas, tipo o profeta Amós, né? Que ele vai estar no meio desse cenário e ele vai trazer para esse povo, Joel vai trazer também, né, esse chamado ao arrependimento. Lá no meio de toda aquela confusão e apostasia naquele povo, né, se afastando de Deus e sendo levado cativo, né, perdendo sua identidade de pátria, de terra, de chão, de povo, de igreja, de tudo, os profetas continuam anunciando a palavra de Deus e continuam falando, né, então, sobre a presença de Deus e a importância da volta, do arrependimento, para que pudessem reatar com Deus as suas relações de espiritualidade. Os profetas estão aí apostos, né? Combatendo e chamando ao arrependimento, né? Repreendendo os guias de Israel que estavam cegos, né? As autoridades que eram responsáveis por isso, né? Que falharam nas suas missões. Os profetas estão ali chamando. Essa é a voz dos pastores, né? No meio do povo em todo o tempo. Deus sempre manteve os seus enviados, os seus chamados, os seus vocacionados no meio dessas grandes confusões para não deixar calar a palavra dele no meio do povo. Hoje essa função é feita pelos pastores, né, que ficam anunciando a palavra de Deus para evitar o caos, ficam chamando as pessoas aos comprometimentos éticos e morais que estejam de acordo com a palavra de Deus para evitar o caos, para que as pessoas não se afastem de Deus e percam as suas bênçãos, né? O chamado dos pastores é um chamado sempre à fidelidade. Deveria ser, né? Deveria ser esse. A preocupação do pastor deveria sempre ser o bem-estar do rebanho, né? De que o rebanho, o povo, tivesse a proteção de Deus. E na medida que o povo sofre ameaças, e hoje não é diferente daquele tempo, né? Ameaças de afastamento e perda da sua identidade de fé, mais altos pastores precisam falar de Deus, como os profetas falaram lá. Os profetas foram assim, verdadeiros atalaias, né? Como a Bíblia chama, né? Que estavam sempre atentos, olhando para tudo e anunciavam, não só viam, mas anunciavam a palavra de Deus. Anunciavam o que precisava ser anunciado e conhecido pela parte do povo, a fim de que o povo voltasse aos seus caminhos de fidelidade. Então, essa é uma página bem interessante para nós podermos refletir quanto que Deus se manifesta a favor dos que se arrependem e quanto que a ira de Deus se levanta em relação àqueles que não se arrependem, que insistem nos seus pecados. Eles são entregues à sua própria sorte, né? Como esse povo foi entregue aos reis estrangeiros que levaram eles às suas próprias casas e transformaram eles em escravos, né? Assim, Deus também permitirá que alguns que não queiram atender ao chamado do arrependimento, que não queiram ouvir essa voz do perdão de Deus, fiquem entregues à sua própria sorte. Então é interessante a gente pensar sobre isso quando nós, por exemplo, iniciamos o nosso culto, né? Nossa estrutura litúrgica, ela sempre tem um chamado ao arrependimento logo na primeira parte do culto, né? Para que a gente possa rever as nossas ações, para que possamos refletir sobre nossas escolhas e decisões, sobre nossos posicionamentos éticos, sobre nossos posicionamentos de fé em relação ao que conhecemos de Deus. E na medida que percebemos nossos erros, o arrependimento e pedido de perdão nos acompanham para que nós não percamos a conexão com Deus e possamos receber de Deus a sua mensagem. E lá na frente está o pastor chamando a esse arrependimento, convidando as pessoas ao arrependimento e a buscar essa sintonia com Deus novamente. Essa é a finalidade do pastor dentro do cenário de vida deste povo que quer ser abençoado por Deus. Então é bem importante a gente ver essa presença desses profetas, né? E aí nós vemos o seguinte rei, que é o Ezequias. O Ezequias ele vai fazer uma restauração, né, do culto do meio do povo. Vai fazer uma reforma religiosa bem importante na sua época, né? E essas reformas elas são necessárias para que se restabeleça a verdade. E aqui nós vamos ver que o Isaías aparece nesse cenário, trazendo para o rei Ezequias conforto da palavra de Deus e forças para que o rei pudesse fazer aquilo que precisava ser feito, né? E Deus então prolonga a vida desse rei para que esse rei possa restabelecer a verdade no meio do povo. Reforma religiosa, uma das importantes reformas religiosas foi
feito aqui pelo rei, proposta pelo rei Ezequias. E é um chamado importante nesse cenário de como que acontece a reforma, quando e onde ela inicia. E a gente vai ver que a verdadeira reforma no meio de um povo de Deus começa no coração do povo, na mente do povo, na vida do povo. Não é uma coisa que vem de cima, pronta, mas é um chamado para a realidade. Vamos nós ver o que nós precisamos mudar. A partir daquilo que está errado, qual que é o chamado pessoal que a gente tem para a reforma, a transformação, a retomada dos caminhos do Senhor. E isto a gente vê que é o que o Ezequias propõe também na sua reforma. Que o povo volte, que cada um reveja as suas ações e que cultive atitudes de arrependimento e restaure dentro de si o culto a Deus, né? O culto verdadeiro a Deus. Bem importante essas reflexões também, que nós possamos nos inspirar através dessas páginas da história para entendermos a nossa própria história, né? Que também muitas vezes se vê assim afetada, né? Por esses movimentos, né? Às vezes dentro das igrejas também existem esses movimentos de afastamento, de questionamento. Às vezes a gente permite que alguns conceitos do mundo se misturem dentro dos conceitos da fé que nós aprendemos na palavra de Deus e fragiliza um pouco as estruturas nossas, né? É importante que a gente mantenha o altar de Deus levantado entre nós, né? Não apenas dentro do nosso templo, mas dentro da nossa mente, dentro da nossa vida e nosso coração, que Deus tem um lugar de primazia, de importância, né? Para que a gente possa continuar cultivando a nossa vida com Deus, continuar desenvolvendo nossa fé com Deus. Esse é o chamado que nós temos em todos os tempos ainda hoje, né? As coisas à nossa volta continuam acontecendo, os chamados estão por aí para todos os lados, para que a gente possa pensar e refletir sobre esses chamados e o chamado de Deus. Nós temos um chamado de Deus. Como povo de Deus, como povo cristão, nós temos um chamado à fidelidade com Deus, e isso nós não podemos abrir mão, não deveríamos abrir mão, né? Sob a pena de perdermos as bênçãos divinas. Então vamos olhando essas histórias aí, né? Temos muitas pela frente ainda. Vamos ver que depois vem o cativeiro babilônico, né? De novo, né? O povo passa por uma reforma, se reestrutura, faz todo um trabalho dele, um pouco perde de novo, né? Isso nas próximas páginas da história a gente vai olhar. Que a gente possa também aprender com esses movimentos, né? O caminho que nos mantém conectados a Deus, que esse é o nosso principal objetivo de fé e de vida. Né? Deus abençoe para você, para mim, essas reflexões e que cada vez mais a gente possa firmar o pé naquilo que é certo, naquilo que é verdade. Tá bem, gente? Um grande abraço para vocês. Que o Senhor abençoe, guarde e proteja cada um de vocês. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vocês. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um e dê a paz para todos. E assim possamos seguir firmes e firmados nos caminhos do Senhor. Um bom tempo para você, um abraço bem forte e até a próxima quarta-feira. Estamos juntos. Tchau, tchau.